Olá, pessoal. Dando continuidade, então, nossa aula de ciência de materiais, propriedades mecânicas, né? Propriedades dos materiais, e inicialmente a gente está falando em propriedades mecânicas, né? Então, a nossa próxima propriedade aqui que a gente vai comentar, deixa eu fechar aqui, é o coeficiente de perda. Tá? O coeficiente de perda, começa aqui o conceito dele, é importante a gente entender o conceito, né? Ele mede o grau de dissipação de energia vibracional de um material. Tá? Então, essa é uma propriedade particularmente importante em sistemas vibratórios. Tá? Então, vamos lá, de novo, o conceito, né? Então, é a parcela, é a capacidade de um material dissipar energia vibracional. Tá? E aí chama coeficiente de perda. Ou seja, um material submetido a uma vibração, tá? Num regime elástico. Né? Então, qualquer peça, né? Qualquer material sujeito a uma vibração, ele sofre microdeformações, ele sofre deformações elásticas, então vamos chamar assim, e nessas deformações elásticas, como o próprio nome está dizendo, então ele absorve energia potencial elástica e libera essa energia depois. Então, os corpos sólidos, de uma forma geral, apresentam esse tipo de comportamento, tá? Dentro da característica elástica, então, que a gente está falando. Então, sobre vibrações, por exemplo, esses materiais, então, sofrem tensões, essas tensões na zona elástica geram deformações, e nessas deformações eles absorvem energia e tendem a liberar essa energia depois que a carga, a tensão é liberada. Certo? Então, vibração é um fenômeno que tem muito a ver com essa característica, tá? São microdeformações, absorção de energia e liberação dessa energia, tá? Que é o que a gente chama de característica de mola. Então, toda peça, todo item sujeito a tensões, né? Eles vão ter esse comportamento se essas tensões variarem em relação a uma posição de referência. Então, dentro aqui da questão do coeficiente de perda, né, que ele vai, então, mostrar a capacidade, essa propriedade vai mostrar, a partir desse coeficiente, a capacidade do material de absorver energia, né, nesse regime elástico dele, é uma propriedade importante para absorção de vibrações, já que as vibrações em sistemas mecânicos, eles são extremamente prejudiciais ao sistema. Então, de uma forma geral, lógico que existem aqueles sistemas que são feitos para vibrar, né? Aí é outra questão. Mas, de uma forma geral, uma máquina, por exemplo, devido às suas excitações de rotação, por exemplo, geram uma série de frequências de vibração. Tá? Então, o que é a vibração? Um movimento oscilatório em relação a uma posição de referência. Então, por exemplo, se você colocar a mão em cima de uma superfície vibrando, o que você vai sentir? Que ela está balançando, né? Ou seja, ela está se deslocando em relação a uma posição de referência. Tá? Então, isso está acontecendo devido às forças que estão sendo aplicadas ali por um movimento rotatório, por exemplo. Todas as máquinas, né, que possuem movimentos circulares,
tendem a ter vibrações por causa dessa oscilação. Ela pode ser maior ou menor, obviamente. Então, essas vibrações geram tensões em todos os materiais, todas as peças que estão associadas a esse movimento. Então, nesse caso, o que a engenharia busca em muitos aspectos é o quê? Tentar minimizar essa vibração através de absorvedores de vibração. Então, existem materiais adequados para absorver vibrações. Esses materiais, eles têm elevados coeficientes de perda. Então, o que acontece é que ele absorve energia durante essa deformação elástica que ele sofre. Os materiais, de uma forma geral, ao aplicar uma deformação, de acordo com a sua constante elástica, ele vai armazenar energia potencial elástica. E aí ele vai tender a liberar essa energia, que é exatamente o que gera a movimentação na vibração, que é esse deslocamento em torno de uma posição de referência. Então, é aplicada uma força, há um deslocamento, e depois há uma liberação dessa energia potencial. Então, se essa energia for absorvida, então não vai gerar o movimento contrário à aplicação da tensão está ocorrendo. O caso clássico é a mola, por isso que a gente chama que a constante de mola ela é um aspecto relacionado a vários materiais e a várias peças. Então, eles têm essa característica de constante de elasticidade. Tá? Ok? Então, materiais que possuem, e aí você vai ver na base de máquinas, principalmente, máquinas rotativas, você vai ver que a gente chama, que se chama comumente de coxim, é uma peça, né, que tem um elastômero no seu núcleo e placas metálicas, então superfícies metálicas. Né? Então, por quê? Porque esse elastômero, que é um polímero, vai tender a ter uma alta absorção de energia potencial elástica, causada pela vibração. Então, ele tem um alto coeficiente de perda. Todos os materiais têm algum coeficiente de perda. Né? Alguns mais são esses utilizados para absorvedores de vibração e outros menos. Até materiais metálicos, por exemplo, possuem coeficiente de perda. Né? Dentre os materiais metálicos, por exemplo, o ferro fundido é um que apresenta alto coeficiente de perda, satisfatório, por isso ele é usado, por exemplo, em blocos de motores. Você vai ver que normalmente você tem blocos que são materiais de ferro fundidos, né? E essa característica tem a ver com o nível de porosidade que ele tem, né? Por isso é chamado fofo. Então esse nível de porosidade que ele possui dá a ele um elevado coeficiente de perda. Então, ele absorve muita energia na vibração, o que minimiza a vibração, então. Certo? Então, o que a gente vê de gráfico é isso aqui. Ó. A equação é dada por isso aqui, né, que é uma das formas de calcular através das áreas, né? No diagrama tensão-deformação, observe que é o diagrama tensão-deformação, porque essa absorção da energia pode ser medida a partir da tensão aplicada, porque a tensão gera uma deformação, o material responde com uma deformação, e na zona elástica, o quão linear isso é, né? Em relação à deformação aplicada pela tensão e a deformação de retorno. Então, é isso que ele está... Essa histerese aqui, né? Essa diferença entre
na hora que eu aplico a tensão e na hora que eu libero essa tensão. Ele tem um comportamento diferente. Quanto menor, então aqui vai na ida, acaba tendo uma deformação maior, e na volta ele tem uma diferença, né? Você vê na mesma tensão, por exemplo, a diferença, né, de deformação é exatamente, consegue-se dessa forma avaliar o quanto de energia ele absorveu nessa relação entre a deformação na ida e na volta. Isso pode ser feito através dessas áreas. Existem outras formas de medição, mas aqui, como a gente não vai ficar fazendo cálculos acerca disso, o que é mais importante é você entender o conceito em termos de propriedade e saber em que projeto, né, isso deve ser um critério avaliado, né, dentro daquela questão de critério que a gente vem falando. Então, num projeto onde eu estou selecionando um material para absorção de vibração, então essa é uma das propriedades que vão ser a das mais importantes nesse material. Obviamente, aí por isso, então, existe, né, esses absorvedores para equipamentos, que normalmente você vai ver ele aonde? No pé da máquina lá, né, que é os pontos de apoio dela no chão. Você vai ver embaixo, né, se você trabalha no ambiente industrial, então observa as máquinas que você vai ver lá no piso, né, no ponto de apoio dela, coxins, né? Então a gente chama normalmente coxim, que é essa peça que está ali para absorção de energia. Então isso é aplicado em várias máquinas, todas as máquinas. Então sempre que eu tenho dinâmica no movimento, né, aceleração e desaceleração, isso é a dinâmica, que é então isso gera vibrações. Eu tenho absorvedores de vibração. Então, e também é importante não entender, né, que apesar de ele estar absorvendo vibração, não é aquele ele é um amortecedor, mas é a própria. Isso aqui a gente está falando da propriedade do material e não de um amortecedor dinâmico, né? Que é o caso do amortecedor do veículo, por exemplo. Ali o amortecimento não é gerado por um material específico, mas por uma configuração dinâmica, né? Então é o fluido hidráulico ali dentro do amortecedor que passa por os orifícios e gera esse atrito que absorve energia. Então não é o caso aqui desse coeficiente de perda, que é uma propriedade de um material especificamente, só para não confundir aí. Então, por isso, então é da forma mais simples de absorver energia na aplicação de tensão. Então, como eu falei, isso pode ser de uma vibração, pode ser da aplicação de tensão. O mais comum é ser de vibrações. E vibrações, então, são resultado da aplicação de tensões e da absorção de energia elástica e a liberação dessa energia elástica. Então, gera esse movimento oscilatório, né, em torno de uma posição de referência, que é o conceito de vibração. Ok? Então, vou parar aqui nisso. Tá? Depois aqui a gente vai entrar em desgaste, né? A desgaste é a última propriedade, depois a gente vai entrar em propriedades técnicas. Vou fazer um outro vídeo para explicar a questão do coeficiente de desgaste aí, tá? Que é a constante de ar. Então, terminando esse vídeo, aproveitem, boa aula, bons estudos. Até o próximo.